Olha, rápido, hein? Oi, Ju, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você? Tudo bem também, graças a Deus. Que bom. Tá bom o som aí? Tá tudo certo? Pra mim, sim. Pra mim aqui Pra também você, tá tranquilo. que bom. E aí, conforme o pessoal for entrando, acho que se tiver alguma alteração de som, só escrever ali nos comentários que a gente tenta dar uma ajustada. Isso aí. Sejam Será bem-vindos alguma? aí, quem já tá entrando, né? A galera já tá começando a entrar aí. Então sejam todos bem-vindos. Daqui a pouco a gente começa aí a nossa live. Tá dando um tempinho só pra galera aí chegando também, né? E aí vocês vão falando com a gente aí, se tiver o som, tiver bom, a imagem, né? Alguma coisa a gente precisar, vocês mandam nos comentários que a gente vai tentando acertar aí. Tem uma galera já entrando. Sarita, Tari tá dando oi. Tem uma galera também, né? Bastante gente aí. Isso aí. Tudo tamo bem, bem. Sarita, graças a Deus. Graças a Deus, tamo bem. Bem corridos. Amém, Wesley. Deus abençoe você também. Nelson, tá esperando só uns minutinhos, o pessoal ir entrando aí, para acompanhar desde o início. Hum, E aí, Ju, o dia foi bom? Foi corrido? Tá tudo certo? correria, né? Pra mim tá super correria. Estou aí trabalhando loucamente. Tá um pouquinho mais, não posso dizer, bem restrito. Nós estamos atendendo lá na clínica com número de pacientes bem reduzido, para manter realmente, né, a segurança de todos. Mas mesmo assim, estou trabalhando o dia inteiro, né? Então, para mim não teve uma quarentena tão grande assim, né? Mas tá bom, né? Tá trabalhando aí. Graças a Deus, então Uhum. tá tudo certo. Exato, exato. Pessoal que tá chegando agora aí, sejam bem-vindos. A gente já vai começar já a nossa live. Acho que dá pra gente começar, né, Ju? Já deu um tempinho aí Uhum. legal pra galera aí Sim, ir entrando. vamos E aí, apresentando conforme aí. vocês forem tendo alguma dúvida, alguma coisa, vocês vão colocando no comentário aí. Aproveita para divulgar para o pessoal, né? Clica no aviãozinho aí para mandar para as pessoas que estão aí Isso. na sua lista, ele envia por mensagem, né? Clica no coraçãozinho aí, fica clicando aí para curtir a live. E aí vai aparecendo para mais gente também lá na guia dos stories, né? Então, vamos aí dar início à nossa live hoje com o tema saúde física na pandemia, né? Daqui a pouquinho a gente se apresenta melhor, né, Ju? Mas vamos Uhum. começar aí, então com a nossa oração, né? Pedindo a graça de Deus sobre nós, sobre as pessoas que estão assistindo aí, sobre os meios de comunicação, a internet, tudo que a gente está usando aí nesse dia para fazer a nossa live. Então, nós estamos reunidos, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Filho do Santo. Espírito Amém. Santo. Vinde, Amém. Espírito Santo, enchei os Enchei corações dos os vossos corações dos fiéis vossos fiéis e e acendei acendei neles o fogo do vosso o amor. fogo do vosso amor. Enviai o vosso Enviai o Espírito, vosso tudo Espírito e será tudo será criado, criado. E e renovarei renovareis a a face da face terra. da terra. Oremos, ó Oremos, Deus, que ó Deus, instruíste os que instruísse corações os dos vossos corações dos fiéis vossos fiéis com com a a luz luz do do Espírito Espírito. Santo. Fazer Fazei que que apreciemos apreciemos retamente todas as guardamos todas as coisas, coisas segundo o mesmo segundo o Espírito, mesmo Espírito e e gozemos gozemos sempre sempre da da sua sua consolação, por por Cristo Cristo Senhor Senhor nosso. nosso. Amém. Senhor Jesus, nesta noite, nesse momento, nós primeiro queremos te agradecer
né, pelo dom das nossas vidas, pelas nossas experiências profissionais, por toda a nossa família. Queremos te agradecer pela comunidade, por essa oportunidade de partilhar também um pouquinho daquilo que nós aprendemos com a nossa vida, com a nossa experiência profissional. Te louvamos pelos meios de comunicação que nós estamos usando para alcançar as pessoas através dessa partilha que nós vamos fazer. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, né, da existência da nossa comunidade, por todas as pessoas que fazem parte da comunidade, pelo nosso fundador, o Padre Luiz Fernando. E nós te pedimos mesmo a sua graça, a sua bênção, que o Senhor derrame o seu Espírito Santo sobre nós. O Senhor cuide de todas as coisas durante essa live, cuide, Senhor, de todas as nossas necessidades, cuide das nossas famílias, cuide dos meios de comunicação, da internet, dos aparelhos que nós estamos usando, tanto para fazer a live quanto para assistir a live, né, para que não tenhamos nenhum problema durante essa nossa conversa. Que o Senhor realmente derrame a sua graça sobre todos nós e sobre toda a nossa comunidade. E nós te pedimos tudo isso no seu nome, pela intercessão da Virgem Maria, que é a nossa mãe, a mãe da providência, que providencia tudo na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Então sejam bem-vindos mais uma vez, galera que está acompanhando, que está entrando aí agora, né, na live. Nós já fizemos aí a nossa oração, vamos dar início à nossa partilha, então, sobre saúde física na pandemia. Né, queria pedir para você se apresentar primeiro, Ju, depois eu me apresento, deixar as mulheres primeiro, né? Perfeito. Bom, meu nome é Juliana, eu participo da comunidade Caminho do Discípulo há alguns anos, aí, eu acho que uns 3, 4 anos, não sou muito boa de data, não, mas eu participo e sou formada, né? Sou fisioterapeuta formada há 2 anos, pós-graduada também no mesmo lugar, na Univap, e trabalho com fisioterapia ortopédica, né, voltada para a parte ortopédica e para a parte de esporte. Então, eu atendo aí, né, voltado à saúde física, propriamente dita. Então, as pessoas que se machucam vão lá se tratar comigo. E é isso, né? Ok, muito bom. Eu sou o Rafael, né, tenho 33 anos, participo da comunidade desde o ano passado, né, e sou formado em Educação Física há um pouco mais de tempo que você, viu, Ju? Sou formado em 2010. Né? Tenho aí bastante tempo de experiência na área, graças a Deus. Né? Trabalho tanto em academia, quanto condomínio, quanto aulas particulares, em grupo. Tenho bastante experiência na parte de natação, né? Mas também desenvolvo alguns outros trabalhos aí com musculação, funcional e tudo mais. Mas natação é o que eu gosto, é a área que eu, né, desempenho mais. Né? Então, apresentados os nossos currículos aí, um pouquinho da nossa experiência, da nossa participação na comunidade, né? O tema de hoje é saúde física, né? E acho que o primeiro conceito importante da gente colocar, né, Ju, é a questão da saúde, né? Às vezes a gente pensa que saúde é só não ter doença ou não ficar doente, não pegar nenhuma doença ou não ter nenhuma lesão, né? Você que cuida do pessoal aí da parte esportiva que normalmente se machuca, né? E a gente sabe que o esporte de alto rendimento também, né, causa muita lesão porque a gente leva o organismo ao esforço, ao limite, né, ao extremo. Mas saúde não é só isso, né? Saúde é a gente ter equilíbrio, é a gente ter qualidade, é a gente ter bem-estar. E na parte física, na parte psicológica e na parte espiritual. Exatamente, está tudo interligado, né? Uma coisa está totalmente interligada com a outra e uma coisa influencia totalmente a outra, né? Quando a gente não está bem em uma das partes, as outras acabam sofrendo. Quando a gente está com o nosso psicológico abalado, por exemplo, é onde aparecem algumas dores, né, na parte física, então a gente vê isso se expondo na nossa vida. Então, um está unido com o outro. E aí tem toda a questão, né, do nosso corpo ser templo do Espírito Santo, né?
E quando a gente fala de templo do Espírito Santo, a gente pensa muito mais na parte espiritual, né? Mas não é isso, é a gente cuidar do corpo e da mente também, né? Como um todo, né? E aí eu separei aqui uma passagem que fala um pouco sobre isso, né? Que como nós somos templos do Espírito Santo. Que você já colocou aí, né? Mais para cima. Mas eu vou falar para o pessoal que já está entrando, que entrou depois. É 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, que diz assim: Acaso ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que mora em vós e que recebestes de Deus? Ignorais que não pertenceis a vós mesmos? De fato, fostes comprado e por preço muito alto. Então, glorificai a Deus no vosso corpo. E aí, né, vem a calhar tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente está falando. O Deus nos criou e nos deu o Espírito Santo e ele habita dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Da mesma maneira que a gente cuida da nossa parte espiritual, a gente precisa cuidar na nossa parte física para aguentar, né? No nosso dia a dia, para ser família e para nossa própria saúde também. E cuidar do nosso corpo é uma forma de agradecer a Deus. É uma forma de, né, glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele nos proporcionou, né? Que é o nosso corpo, da maneira perfeita como ele é. Então, né, muitas vezes a gente vê aí doenças, né? E como o nosso corpo é capaz de cuidar, de, né, nos trazer de volta, nos trazer a cura, e ele é capaz, né, sozinho. É claro que muitas vezes precisa de ajuda externa, mas na maior parte das vezes ele dá conta de resolver sozinho, e muitas das vezes nós temos doenças que nós nem sabemos, porque nosso corpo já está ali cuidando. Então, como é importante a gente cuidar do nosso corpo. Exatamente, né? E ainda mais agora, nessa pandemia, né? Que a gente entra num estado mais sedentário, né? A gente separou aí algumas informações para vocês, né? O fato de ser sedentário, né? O que é ser sedentário? Às vezes a gente fala e pode ser que a gente não compreenda muito bem, né? O ser sedentário é o não praticar, né, uma atividade física regularmente, mas também não é só isso. Falar, ah, então eu não vou na academia, eu sou sedentário. Muitas vezes não, né? Mas é o fato de não ter muito movimento no seu dia a dia, né? Se você é uma pessoa que se movimenta muito pouco, você está enquadrado aí dentro do grupo dos sedentários, né? Então não é só ir na academia ou praticar um esporte, fazer alguma coisa, né? É a gente ficar muito tempo parado durante o nosso dia e muitas vezes, né? Quem trabalha muito tempo sentado, quem às vezes não precisa se deslocar muito para ir, né, até o trabalho, ou acaba usando mais o carro ou o ônibus e não anda tanto a pé, pode ser que você esteja aí sendo um pouco sedentário, se enquadrando aí dentro do sedentarismo, né? E o sedentarismo, né, os dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, de 2009, do ano passado, mostram que o sedentarismo ele é o quarto maior fator de risco de mortes no mundo. Né? Então é uma coisa que a gente realmente precisa se cuidar, né? A gente está falando do cuidado do corpo, do cuidado do templo do Espírito Santo, é algo que a gente precisa ficar atento, porque o sedentarismo ele aumenta o risco da gente ter doenças cardíacas, da gente ter colesterol alto, hipertensão, diabetes, da gente ter problema na coluna, dores nas articulações, né? Que é Não bastante só na coluna. típico da sua área, né? A gente Não passa só na pelo problema coluna. da obesidade, que também sobrecarrega as nossas articulações. Então, é uma coisa que a gente precisa ficar muito atento, né? E o Ministério da Saúde aqui no Brasil, os dados daqui do ano passado também mostram que mais da metade da nossa população está fora da sua faixa de peso ideal, né? Então, a gente calcula lá pelo IMC, né, o peso dividido pela altura ao quadrado, e mais da metade, mais de 50% da nossa população está fora da faixa que é considerada ideal, né? Que você deveria estar de acordo com a sua idade, com o seu sexo, né? Tem os dados ruins, mas em contrapartida a gente sabe, né, que a nossa população vem aumentando também a procura por atividade física, vem aumentando a procura por hábitos alimentares mais saudáveis. Então é uma questão que a gente precisa se preocupar sempre, né? Não só na pandemia. E vem, muitas das vezes que eu percebo,
é que o pessoal quer correr atrás do prejuízo, né? Muitas das vezes não faz nada e aí de repente quer fazer muito, sem nenhuma orientação, e aí vem, né, as lesões e acabam machucando porque foi sem uma devida preparação. É sempre o projeto verão, né? A gente quer fazer tudo em 2, 3 meses para ir para a praia Exatamente. bonito, e aí esquece que o ano inteiro eu tenho que trabalhar para poder chegar bonito na praia, né? Sem ter Exatamente. nenhum Exatamente. prejuízo aí pro meu corpo. Com certeza. E nessa pandemia, né, como a gente falou, a gente percebe o quanto a gente está muito mais parado ou inativo, né, Ju? A gente Uhum. fica mais tempo sentado, fica mais na cama, no sofá, e muda da cama, vai para o sofá, e sai do sofá e vai para a cozinha comer, né? Então a nossa inatividade está imperando aí, né? Muito grande. E muitas pessoas não percebem o quanto elas estão movimentando cada vez menos durante a quarentena, né? Mais propriamente dito. Porque, querendo ou não, antes o pessoal entrava dentro do carro, e ia até a empresa, ou ia até o ponto de ônibus para pegar o ônibus, então fazia uma caminhada. Na própria empresa, levantava para ir ao banheiro, para comer, para tomar um cafezinho, para ir almoçar. Então se movimentava, apesar de que pouco, se movimentava. E agora dentro de casa tá tudo mais perto, né? O banheiro tá ali mais perto, e aí ó, muda aqui, tá na cama, aí vai pro sofá, do sofá vai pra mesa, e aí não muda, né? Não movimenta o quanto movimentava antes. Então, além de ser já quem já era sedentário continuar sendo sedentário, ainda se movimenta menos ainda. E o corpo começa a dar sinais. Começa a aparecer uma dor aqui, uma dor ali. E né, é importante tentar se movimentar de diversas formas, de várias formas possíveis. O Daniel fez uma pergunta que a gente vai responder, viu, Daniel? A gente vai responder no Ah, final. Que ah, a gente já preparou também algo sobre isso para falar, mas no final da live a gente vai falar. Se a gente show de bola. esquecer, você retoma a pergunta aí, mas a gente vai falar. A gente separou para falar sobre isso também. Né? E aí, como a Ju estava falando, né, o interessante é a gente procurar incluir mais movimento no nosso dia a dia. Né? Talvez eu fale, mas eu não sei que exercício fazer e tudo mais. A gente também vai dar algumas dicas aí na medida do possível, né, naquilo que é viável Uhum. dentro do contexto, né, de estar na internet aqui pelo celular. Mas a gente pode, de repente, andar mais em casa, né, fazer mais coisas a pé, a hora que precisa sair para ir no mercado, por exemplo. Procura ir a pé, vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas se dá para ir a pé, vai a pé, né? Usar a escada ao invés do elevador. A gente alternar intervalos sentado, períodos sentado com períodos em pé. Às vezes a gente acha que, então não pode ficar sentado, eu não posso ficar deitado porque é ruim, né? Eu vou estar numa posição sedentária. Não, a gente pode ficar sentado, pode ficar deitado, mas intercala com períodos em que eu fico de pé, né? Quem está trabalhando, por exemplo, de home office, se dá para você colocar, né, uma estante, uma mesa mais alta e você ficar em pé, trabalhar alguns minutos em pé, Uhum. depois você volta para a posição sentado, né, fazer as pausas que a gente tem a cada 1 hora e meia, mais ou menos. Faz um intervalinho ali de 15 minutos, vai lá tomar água e o cafezinho que você tomava no trabalho, né, Uhum. vai tomar em casa, vai preparar alguma coisa ali, né, alongamentos, até fazer faxina já é contado como uma atividade física, porque eleva um pouco o nosso metabolismo, né? Todo mundo que faz faxina sabe o quanto cansa, né? E isso conta como movimento para você sair desse estado sedentário. Exatamente. E aí, continuando a falar sobre isso, né? Sobre a pandemia, uma coisa que tem surgido muito é falar sobre postura. Que muitas pessoas ficam muito tempo deitadas, ou ficam muito tempo sentadas lá no computador. E aí tem um mito, que já é bom falar, que fala assim, mas má postura vai me gerar lesão. E isso não é 100% verdade. Não significa que você ter uma má postura vai te levar a ter uma lesão. O principal fator de risco para ter uma lesão é a fraqueza muscular. Então, uma musculatura mal preparada, que não movimenta em nenhum momento, então não troca de posição, ela vai ter mais predisposição a ter aquela lesão
do que uma pessoa que fica numa postura. Senão, todo mundo teria algum tipo de lesão. E não é verdade. Tem pessoas que vão ter dor e tem pessoas que não vão desenvolver dor. E tem vários artigos que surgiram aí, né, falando da postura de ficar olhando para baixo com o celular, fizeram estudo com mochila de criança, né? São estudos de longo prazo, então eles acompanharam crianças que tinham uma boa postura e crianças que não tinham boa postura e carregavam muito peso, e eles viram que lá na frente não tinha alteração. Na verdade, muito mais a fraqueza muscular, a má qualidade de sono, interferia muito mais na predisposição a ter uma lesão do que a má postura. Mas isso não significa que você tem que ficar naquela má postura ali o dia inteiro. Na verdade, tudo que é muito é ruim. Até tomar água. Se você tomar 4 litros de água por dia e você compra, se você for magrinha, pequenininha, aquilo vai te fazer mal, porque vai prejudicar o seu rim, por exemplo. Então, é importante você mudar de posição, então ficar sentado, ficar em pé, né? Movimentar, porque o nosso corpo ele foi preparado, ele foi feito para movimento. Quando você deixa de movimentar, aí sim aparecem as dores, aparecem as lesões, em que eu tenho visto muito, e do pessoal de home office, é o pessoal que fica muito tempo sentado e vai levantar e dá aquela dor na coluna. Então, a coluna fica muito tempo em flexão. Então, é importante fazer um pouquinho de extensão. Então, movimentar. Nosso corpo precisa de movimento. E aí, sim, treinar as musculaturas, né, específicas. E, né? É algo muito famoso, né? A gente fala do tal do core, né? É o treinamento do core. Eu preciso fortalecer o core. O que é o core, né? O core é a região central do nosso corpo. Então é a gente trabalhar, a gente ativar a nossa musculatura, né, estabilizadora, as musculaturas que são responsáveis por manter a nossa postura, né? Tanto as que são mais externas quanto aquelas mais internas que protegem a nossa coluna, por exemplo. Então a gente tem uma série de exercícios para trabalhar essa musculatura, para fazer realmente essa compensação. Às vezes eu fico muito numa posição, então eu preciso mudar de posição para que aquele músculo seja ativado de uma outra maneira e ele vá ali, né, tendo algum tipo de fortalecimento, né? E até mesmo, né, como você falou da gente manter a postura, né, de ficar, né, na má postura. Se eu não tenho uma musculatura preparada e eu fico me forçando a ficar na postura certa toda hora, pode ser que eu vá ter uma fadiga muscular, e a fadiga muscular vai me dar dor, vai dar incômodo, desconforto. Né? Então eu preciso estar em movimento constante para que a minha musculatura vá se adaptando ali à condição que eu estou vivendo, né? Exatamente. Precisa estar preparada para isso, né? Nosso corpo precisa estar preparado para tudo, até mesmo para ficar na má postura. E aí, para a gente preparar, então, é por isso que a gente precisa, né, da atividade física. Algumas pessoas, elas separam, né, a questão da atividade física e do exercício físico. Né? A atividade física seria aquilo que é a gente sair do nosso estado de repouso, né, daquele estado de equilíbrio ali, daquela postura que eu estou mantendo sempre. Então, é uma atividade que promove um gasto energético maior do que aquele do nível basal, do nível de repouso. Né? Porque o nosso organismo, para funcionar, ele gasta energia. Né? Ele vai ali com o funcionamento dos órgãos, de tudo, todos os sistemas que a gente tem um gasto basal que é o suficiente para a gente sobreviver. Né? Quando a gente faz mais movimento e acaba, né, se mexendo um pouquinho mais, até fazendo uma prática regular de atividade física, a gente eleva o nosso metabolismo acima desse nível de sobrevivência. Né? Então, isso é uma atividade física. Por isso que eu falei que a faxina pode ser uma atividade física, porque dá uma canseira danada, né? Então, a gente pode fazer, né? Pode usar isso para sair do sedentarismo. Agora, para ter benefícios, né, de ganho, de prevenção de doenças e tudo mais, aí a gente já precisa entrar mais num contexto do que algumas pessoas, né, nessa divisão chamam de exercício físico. O exercício físico seria fazer uma rotina mesmo de exercício, né, algo programado, algo acompanhado por um profissional da área,
com metas, né, com as estratégias que eu vou utilizar ali para alcançar os resultados, para obter os benefícios. Então, seria mais uma parte de treinamento, mas não necessariamente treinamento esportivo, né, de modalidade esportiva, porque eu quero competir em alguma coisa. Né? Tem algumas pessoas que se estimulam a fazer atividade porque querem competir, isso é bom também. Né? Mas não é a maioria da população, porque como a gente falou lá no começo, o esporte, né, exige demais do organismo, a competição exige demais do organismo, e a gente acaba sentindo mais dor e às vezes às vezes não, né? A gente tem mais lesão no esporte do que na vida comum fazendo atividade física bem orientada, né? Exatamente. Mas se recupera mais rápido que o sedentário, viu? É verdade. Mesmo tendo mais lesão, se recupera muito mais rápido que uma pessoa sedentária. E aí a gente tem, né, as recomendações, né, de quantidade de atividade física, de tempo que a gente tem para fazer atividade física, né? O ideal é a gente fazer de 20 a 30 minutos por dia, né, de atividades moderadas e intensas. Essa é a recomendação mais passada, né, pelos órgãos aí que trabalham com medicina do esporte, com a ciência da atividade física e tudo mais, né? O interessante desse dado de 20 a 30 minutos é que a gente não precisa fazer esse tempo direto, né? A gente não precisa fazer os 30 minutos na sequência. Muitas vezes, né, a gente conversou até sobre isso um pouquinho, né, Ju? A pessoa fala, eu não tenho tempo para fazer atividade, eu não consigo parar 30 minutos, eu não consigo parar 1 hora para fazer atividade física, e eu tenho que fazer para não ficar sedentário, e vocês falaram que causa um monte de doença, eu não quero ter essas doenças, né? Como é que eu faço? Então, esses 20 a 30 minutos por dia, ele não precisa ser feito de maneira direta, contínua. Eu posso quebrar ela em 2 períodos de 15, ou em 3 períodos de 10, para que eu consiga fazer atividade física, né? Para que eu consiga chegar nessa meta. E na literatura científica, a gente tem que os resultados são similares. Tanto quem faz 30 minutos direto, quanto quem faz 3 séries de 10 minutos, consegue os benefícios muito próximos, né? Não tem diferença estatística, né, significativa nesse ponto. E aí uma outra curiosidade para animar um pouquinho as pessoas é que 30 minutos até 1 hora é menos de 1% do tempo do nosso dia, considerando que a gente dormiu 8 horas. Que aí o povo fala, então eu não estou dormindo. Não, eu já contei com o tempo das horas de sono, 8 horas de sono, que também é o recomendado. Né? Então, 1% do dia, gente, dá para fazer atividade física, dá para se mexer, dá para vencer o sedentarismo, dá para vencer a preguiça. Né? Já o Emerson mandou aqui um incentivo para se exercitar em casa, vamos dar dica também no final. Toda essa parte mais prática a gente vai falar no final. Mas vamos falar, fica aí que a gente vai falar sobre isso também. E aí uma outra coisa, né, para as pessoas entenderem, né, a gente fala atividade moderada e intensa. Como que eu vou saber? Como que eu vou medir isso? Né? Eu não tenho nenhum aparelho, às vezes, hoje em dia a gente tem, né, agora os relógios, tem os aplicativos, tudo isso que ajuda um pouquinho mais. Né? Mas se eu não tenho nada, como é que eu faço para medir se a minha atividade é leve, se ela é moderada, se ela é intensa? Né? Um aspecto que a gente pode usar é a questão da respiração. Né? Se eu fico ofegante fazendo uma atividade física, se fica difícil para enquanto eu estou fazendo aquele movimento, eu conversar com alguém, é sinal de que aquela atividade para mim ela é intensa. Pode ser que para outra pessoa não seja, porque ela tem um nível de condicionamento melhor, ela tem uma resistência melhor, enfim. Mas é uma atividade intensa para mim. E aí, então, se eu faço uma atividade em que eu sinto o esforço, eu percebo que eu fico um pouco cansado, mas ainda assim consigo conversar com uma certa naturalidade, tranquilidade com alguém que está comigo ali, né? Essa é o exercício moderado. Por quê? Porque a gente fala muitas vezes, vou fazer exercício, né? Quero fazer alguma coisa em que eu tenha o benefício. Mas aí eu ando naquilo que eu chamo de ritmo de passeio no shopping. A pessoa fala, não, mas eu ando bastante. Falei, só que, ok, é melhor do que não fazer nada, né? Mas se você anda naquele ritmo de passeio do shopping, como você está olhando loja, que você anda com muita calma, com muita tranquilidade, você vai olhando ali as coisas devagar conforme você anda,
aquilo ali para o seu organismo não elevou acima do nível basal, né? Não foi um gasto energético ali que fez o seu metabolismo realmente acelerar e você ter algum benefício com aquela prática. Então é preciso realmente que a gente dê um estímulo um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais intenso para fazer atividade física e alcançar os seus benefícios. Exatamente, né? Porque o nosso corpo ele vai acostumando. Até quando você começa uma atividade, né, mais tranquilinha, depois de um tempo, aquilo lá vai ser natural para o seu corpo. Não vai falar assim, ah, aqui eu tô bem. E você nunca sai, né, do seu dia a dia, do seu basal, como você disse, ele não vai produzir, não vai estimular mais a musculatura, porque nós estamos assim, não preciso, por que eu vou trabalhar? E ele é sempre um pouco preguiçoso, a gente precisa sair ali da nossa zona de conforto e precisa colocar ele para realmente fazer um movimento, tá se movimentando, além do que a gente faz no dia a dia, porque tem muita gente que fala, né, como você falou, ah, eu vou trabalhar de ônibus, então eu ando daqui até, da minha casa até o ponto, então pronto, é uma atividade. Tá, no começo, realmente, é como você falou, é melhor do que não fazer nada. Mas se você consegue, se você tem um tempinho, vamos fazer uma outra atividade, alguma coisa que sai realmente da sua zona de conforto, porque isso vai te gerar muito mais benefício do que só continuar ali com as coisas do seu dia a dia. O seu corpo já acostumou, ele já ganhou aquela musculatura específica para esse movimento que você faz como rotina, depois de um tempo aquilo vira rotina. Então, precisa realmente ir além. Até igual a nossa vida de oração, né? A gente sempre começa a fazer, quando a gente quer ficar um hábito na nossa vida de oração, a gente tenta fazer todos os dias. No começo é difícil, né? Ter aquilo lá, ter aquele tempo. E aí, conforme vai indo, aquilo vai se tornando natural e a gente vai começando a ver os benefícios da vida de oração. E aí a gente se empolga e aquilo realmente se torna um hábito. Mas é importante a gente sempre ir para águas mais profundas na nossa vida de oração. Assim também é na nossa saúde física, né? A gente precisa ir para águas mais profundas e ir trabalhando, né? Buscando os benefícios daquilo que a gente já está fazendo, mas sempre buscando um pouquinho a mais. Muito bom, Ju. Explicou tudo, não preciso nem falar mais nada, nem comentar mais nada a respeito. Deu uma excelente explicação. Agora a gente entra um pouquinho mais, né, nessa parte um pouquinho mais prática, né? O pessoal está aí curioso para saber o que a gente faz, né? Então, já que eu preciso me movimentar mais, né? A primeira coisa, acho que é essencial a gente falar, é de respeitar a sua condição física atual, né? A gente sabe que passar dos limites é muito fácil, né? Porque você acha talvez que é fácil, que aquele movimento tá ok, que você está fazendo porque você está aguentando, e aí no dia seguinte você pode, né, experimentar sequelas, né? Dor, ter algum tipo de desconforto. Então respeite a sua condição física atual, né? Até principalmente agora nesse período de pandemia que a gente não está podendo, né, ter muito acesso a uma academia, né, ao personal, a pessoa que vai te orientar ali na atividade física com a postura correta, com a carga correta, né, a intensidade e o volume correto para você não se machucar. Respeite muito a sua condição de física atual. Né? Ah, não, mas há 2 anos atrás eu treinava e eu aguentava fazer exercício. Estou 2 anos parado. Vou fazer igual eu fazia 2 anos atrás. Não, não faz isso. Não, por Porque a chance de favor. você ter lesão é muito grande. Né? Até mesmo na pandemia, né, na questão da quarentena. Tinha muita gente que fazia exercício de alta intensidade e fala assim, e depois parou de uma vez, porque aí parou academia, parou, né, não podia sair na rua, mas ainda é, né, perigoso. Então o pessoal parou de fazer e aí estamos aí, né, 2, 3 meses parado e aí de repente vai voltar? Não vai voltar na mesma intensidade que parou, porque senão vai ter a lesão, vai gerar, né, todo o seu corpo não está preparado, porque para ganhar é uma dificuldade, mas para perder é muito rápido, né? Eu falo, numa cirurgia, só o fato da pessoa entrar
em sedação, ela perde 20% da musculatura. E aí funciona a mesma coisa se ficar parado. Se você ficar parado uma semana, você perde uma grande porcentagem da sua musculatura. Claro que você tem uma memória muscular, por isso que é mais fácil voltar. Mas é bom respeitar e voltar do início como se estivesse começando de novo. E é o que você falou, né? O nosso organismo ele é preguiçoso. Então, você parou de fazer atividade, ele vai fazer tudo o que ele puder para economizar energia. Né? Por que, que é tão difícil a gente ganhar e é tão fácil a gente perder? Porque o nosso organismo foi feito assim, né? Para economizar ao máximo, para gastar o mínimo. Né? Então, se eu não estou usando, se eu não estou me esforçando, se eu não estou estimulando a minha musculatura daquela forma a mais, meu organismo não vai ficar mantendo aquele músculo daquele tamanho, daquele jeito. Ele vai dar um jeito de tirar aquilo dali, porque é um gasto a mais, e ele não quer gastar mais. Né? Então, por isso que a gente tem que se esforçar sempre um pouquinho e sempre ir avançando aí, como você falou. E aí, outra coisa que a gente precisa respeitar também são os intervalos de recuperação e repouso. Né? A gente está falando aí de muitas pessoas que estão querendo retornar à atividade física ou começar, a gente precisa ter intervalos de recuperação e repouso, ter um dia ali de descanso, um intervalo entre um dia e outro, então eu faço exercício um dia, no outro eu não faço, principalmente para quem vai começar ou para quem vai retomar a atividade física, é importante que eu tenha essa pausa, esse intervalo de dia sim, dia não, até porque eu preciso estar ali medindo ali a reação do meu organismo de como vai ser. Porque eu não sei, eu estava parado, como é que eu vou saber se o meu organismo ainda está adaptado ou não àquela condição de exercício, de atividade física? Então eu preciso ir com muita calma. O momento dessa pandemia é da gente ir com calma na atividade física. A gente sabe que a atividade, o esforço intenso, além do risco de lesão, ele para a nossa saúde na pandemia, ele é um risco, Ele é um risco, porque você pode ter ali prejuízo para a sua saúde, tanto na parte da lesão, de causar alguma dor, algum desconforto, uma lesão, quanto na parte do nosso sistema imunológico, O que tem sido visto aí na pandemia é que o esforço, e isso já é estudado há mais tempo também, não é só por causa da pandemia, que o esforço intenso, a atividade física intensa, ela ajuda sim na nossa imunidade, mas ela tem um efeito agudo que é negativo para a nossa imunidade. O esforço físico intenso, ele inicialmente, ele causa uma diminuição da imunidade. Depois, a longo prazo, a médio e longo prazo, a gente consegue, consegue os benefícios com a imunidade aumentada. Mas a curto prazo, na sequência, logo depois de fazer exercício, você tem uma queda da imunidade. E a gente ter uma queda de imunidade agora não é o ideal. A gente precisa estar com a nossa imunidade o mais alto possível. Então é interessante que a gente se preocupe com esses limites aí e limitações também por conta de lesão ou por conta de dor. Às vezes eu ou dormi mal, ou dormi de mau jeito, acordei com um torcicolo, acordei com uma dor no ombro, vou fazer exercício. O recomendado é que você não faça exercício que vai usar aquela articulação, que vai usar aquela musculatura. Tô com dor no ombro, posso fazer exercício para a perna? Se não for mexer o ombro, pode fazer exercício para a perna, mas não vá fazer exercício para ombro, exercício para braço, exercício para membro superior, que vai mexer com toda essa cadeia superior aqui do nosso corpo. Então a gente precisa realmente respeitar os nossos limites nesse tempo. Sim, sim, é importante. Até porque você precisa de um tempo para absorver tudo isso. Porque às vezes você faz o movimento e seu corpo está quente e você não sente nada de dor. Mas quando o seu corpo esfria, aí que você vai perceber que você passou do limite. Então, às vezes, as pessoas treinam de noite, vão dormir e acordam no outro dia quebrada, porque foi um processo. Então, precisa realmente ter esse período de repouso para a musculatura se recuperar. Até porque durante uma atividade, principalmente das moderadas para intensas, você tem lesões naquelas estruturas, principalmente muscular. Como que você ganha musculatura? Rompendo as fibras. Então, é preciso
seu corpo recupere para depois você ativar novamente, sem gerar, né, novas lesões ou um excesso de lesão. E aí, sobrecarregar a articulação, enfim. E é importante também, né, o aquecimento. Né? E aí entra as dúvidas, né, durante as atividades. É muito importante preparar o seu corpo para fazer o movimento, principalmente um aquecimento. Então, né, eu sempre falo para os meus pacientes fazerem uma caminhada leve. Agora está mais difícil, mas tem como você fazer alguns tipos de alongamentos dinâmicos, são rápidos, né, tanto para membros superiores como para membros inferiores, começar movimentando as articulações de maneira, né, lenta e aumentando para seu corpo preparar para aquele movimento. E na hora que você for realmente fazer um movimento mais intenso, você não ter uma lesão, porque o seu corpo já está preparado para. E aí tem a questão, né? O pessoal tem uma dúvida sempre que fala, é aquecimento ou é alongamento? O que eu faço, né? O aquecimento é a gente fazer uma atividade com a intensidade mais leve para preparar o nosso corpo para fazer aquela atividade, né? Então a gente tem tanto o aquecimento geral quanto o aquecimento específico. Então, para dar um exemplo aqui, né? Você falou aí, vou fazer uma caminhada leve. Esse é um aquecimento mais geral. Por quê? Porque eu posso fazer outros treinos diferentes de corrida, né? Se for a corrida, já é um aquecimento específico. Mas ali, né, o aquecimento geral vai servir para quê? Para eu elevar a minha frequência cardíaca, para eu elevar a minha temperatura, né, corporal, que o fato do músculo estar aquecido, né, favorece ali o trabalho muscular, protege todas as nossas articulações. E aí vou fazer, por exemplo, um aquecimento específico. Vou treinar a flexão de braço, né? Aí o que eu posso fazer? Eu vou começar direto fazendo a flexão? Não, o ideal é que eu aqueça a musculatura de maneira específica. Qual é o movimento da flexão de braço, né? Então, normalmente o pessoal faz, tem gente que já faz sem o joelho no chão. Então, qual poderia ser um aquecimento específico? Vou colocar os joelhos no chão, faço ali umas 5, 10 flexões com o joelho no chão. Ou apoiado na parede, né? Fico de pé na parede ali, faço 5 ou 10 para aquecer aquelas articulações num movimento próximo daquilo que ele vai fazer na atividade. Né? Então, esse é o bom aquecimento. A gente vai gastar aí uns 5 a 10 minutos para fazer um aquecimento bem feito aí. Né? Tem os alongamentos dinâmicos também, né, que a gente pode fazer. E aí entra muito a questão, por exemplo, vou treinar força, né? Quero ganhar massa muscular, vou fazer um treinamento de força, de hipertrofia, que eu dependo da contração muscular ali para levantar mais carga e para ter o aumento ali da minha musculatura. É ideal que eu faça alongamento? Nem sempre, né? Porque se eu vou fazer uma atividade de força, eu dependo da contração dos meus músculos, eu dependo da capacidade do meu músculo de contrair. Se eu faço um alongamento antes desse exercício, eu estou relaxando a minha musculatura. Eu vou perder capacidade de contração e aí o meu treino não vai ser tão eficiente. Então, tem muitas dúvidas aí a respeito de aquecimento e alongamento. E o que na literatura científica a gente tem realmente de relato que previne lesão, o pessoal pergunta, mas aquecimento, alongamento, o que previne lesão? É o aquecimento que previne lesão. Né? O alongamento não tem relatado na literatura que ele previne lesão. Né? Ele pode ser bom como um relaxamento. E aí a gente diferenciar também, né, o alongamento do treino de flexibilidade. Porque treino de flexibilidade você vai fazer através do alongamento, mas você vai fazer várias repetições, você vai fazer o alongamento por mais tempo. Esse alongamento que normalmente a gente faz depois de uma prática, né, rotineira de atividade física é mais um relaxamento, né, do que um treino de flexibilidade, que aí é outra coisa também, né, é um outro momento. É outro patamar. Para ganhar flexibilidade, nem sempre você precisa fazer um alongamento. Realizando um movimento de mobilidade, por exemplo, né, do punho, fazendo movimento de punho, você vai ganhar o alongamento, então, a flexibilidade para fazer aquele movimento, e não necessariamente eu estou lá puxando a nível extremo. E o que você falou é extremamente importante, achei perfeita essa explicação. Pós-exercício, você
um alongamento, e aí um alongamento, né, de 20 a 30 segundos, pelo menos, e menos que isso, né, faz muita diferença. E isso vai relaxar a sua musculatura, então é benéfico você fazer depois. Mas antes é necessário você fazer o aquecimento e eu achei perfeita a sua explicação. Obrigado. Vamos para as dicas práticas agora, né? O pessoal falou, o que que eu faço? Então, para quem quer começar a fazer atividade física, né, o que a gente sugere? De 2 a 3 vezes na semana, como a gente falou, intercala dia sim, dia não. E aí, gradativamente, respeitando os seus próprios limites, você vai aumentando os dias na semana, né? Normalmente, o nosso organismo, para se adaptar a um treino novo, vamos dizer assim, ele leva de 3 a 4 semanas, né? Alguns se adaptam mais rápido, outros mais devagar, mas a média é essa, né? Então vai vendo, vai se auto-observando para ver como o seu corpo está reagindo para que você possa respeitar os seus próprios limites. E aí eu quero fazer atividade, o que que eu faço? Primeira coisa, primeira dica, né? Escolher um lugar e preparar esse lugar antes, né? São dicas do Ministério da Saúde, inclusive, né? O que que eu faço? Escolhe um lugar, separa um lugar na sua casa, talvez você tenha que afastar um pouquinho os móveis, você tenha que fazer alguma adaptação, mas escolhe um lugar, prepara o que você vai usar antes, né? Se você tem algum aparelho, tem os elásticos, alguns têm pesos, têm anilhas, tem várias coisas que você pode usar. Se você não tem, né, nenhum aparelho de ginástica, você tem o melhor aparelho de ginástica do mundo, que é o seu próprio corpo, você pode fazer exercício do seu peso corporal, né, que são ótimos também. Então, escolhe o lugar e prepara antes, né? Segunda dica é fazer uma atividade que não exige alto preparo físico. Porque se você vai fazer uma atividade que você vai se esforçar demais, você já vai desanimar logo depois. Você não vai continuar, isso não vai virar um hábito, né, na sua vida, não vai fazer parte da sua rotina. Porque não vai trazer prazer, não vai trazer gosto, vai trazer desgosto, né? Então, faça uma atividade que não exija tanto assim do seu preparo físico. Uma terceira dica é fazer em família, né? Agora que você está reunido em casa, as pessoas que têm outras pessoas morando consigo, né? Faça em casa, né? O grupo é uma coisa que te ajuda, te estimula, porque o dia que um está desanimado, o outro está animado, quer fazer, já chama, já puxa, né? E a gente consegue fazer aí uma atividade física em família. Também incentiva, né, uma reunião familiar ali em torno de um hábito saudável, né? Faz muito bem. E aí a gente pode seguir, né? Tem algumas academias aí que têm disponibilizado aulas ao vivo, aulas gravadas. Tem lives de profissionais, né, registrados aí no seu conselho profissional que estão, né, adaptados e adequados a fazer esse treino online, o teleatendimento. E a gente, né, uma recomendação, acho que é essencial, é a gente evitar treino pronto e os blogueiros fitness, né? Nada contra o trabalho deles ou a função que eles exercem, né? Mas muitas dessas pessoas são pessoas apenas que treinam há muito tempo e não são pessoas que estudaram a área, então elas não sabem, né, exatamente quem pode fazer o quê, quando, como, né, de que jeito que eu vou fazer para atingir esse objetivo e aquele outro objetivo. Então a gente precisa procurar aí pessoas que realmente são da área para poder orientar bem o nosso treino, né? Eu particularmente não tenho feito lives, né? Eu sou profissional de educação física, mas não tenho feito live. Porque a gente tem uma dificuldade, a gente não consegue ver quem é a pessoa que está fazendo o exercício. Então, por mais que você passe a dica, né, de postura, por mais que você faça a demonstração corretamente, né, a gente é uma pessoa, a outra pessoa que está vendo a live é uma pessoa completamente diferente, você não sabe qual é a coordenação motora dela, qual é a experiência, né, a memória muscular que a gente falou que a pessoa tem. Então, como é que eu vou saber se a pessoa está fazendo certo ou não? E aí depois ela se machuca na minha live, que a responsabilidade é de quem? Né? Então eu tenho evitado fazer as lives, mas tem bons profissionais que fazem, não tem nenhum problema. Isso é, né, permitido pelo nosso conselho profissional, então podem ficar tranquilos que se tem um bom profissional fazendo, não tem problema nenhum, né? Eu particularmente não gosto, porque eu gosto do contato e eu gosto de corrigir o meu aluno, eu gosto de estar ali e ver ele fazendo. Né? Então, se for um atendimento individualizado por um aplicativo aí de chamada de vídeo, alguma coisa, em que eu consigo ver a execução da pessoa, que não é a mesma coisa do que fazer ao vivo, né? Fazer presencial, mas eu prefiro, né, fazer dessa forma do que
fazer uma live aberta, assim, em geral, mesmo que os exercícios sejam simples, né? Pode ser simples para gente que já tem a prática, que já tem o hábito, mas não é tão simples assim para alguém que não tem o hábito ou às vezes tem alguma limitação e precisa de alguma adaptação. Uhum, exatamente. E aí, vamos responder algumas perguntas aqui, porque a gente está, assim, uma hora passa muito rápido. Passa E aí, rápido pra caramba, né? respondendo uma pergunta que eles falaram de máscara, né? Acho que o Daniel, meu lindo, meu noivo, me perguntou sobre o CO2, né? E se é prejudicial e ainda está em estudo, né? Só que já foi comprovado que ele aumenta a fadiga muscular, né? Que a gente sabe que o CO2 ele é tóxico no nosso corpo, tanto que a gente expele ele, né? Então a gente precisa de oxigênio para nutrir muito bem a nossa musculatura para ela, porque é principalmente aeróbica, né? Tem as fibras anaeróbicas que não precisam de oxigênio, mas a grande maioria precisa de oxigênio, não só ela, mas todo, né, o nosso organismo para ele funcionar corretamente. Então, se você conseguir fazer atividade física dentro de casa, que aí você não precisa usar máscara, é, é uma recomendação muito mais positiva do que você sair, por exemplo, para correr. Então, se você for fazer uma atividade física fora de casa, não fazer em alta intensidade, que aumente muito a sua frequência cardíaca, porque aí aumenta a demanda de O2, né? E aumenta a produção de CO2, então você vai estar inalando muito mais CO2 quando você pratica uma atividade física de maneira intensa na rua, por exemplo, porque realmente a gente ainda precisa usar máscara, é obrigatório, e agora, né, ainda tem que ter a multa ainda, né? E a máscara fica, né, como essa barreira que dificulta a nossa respiração e o fator de proteção da máscara acaba indo embora. Porque a máscara vai ficar úmida, com tanta troca, né, gasosa, respiratória ali, você vai umedecer mais a sua máscara e vai perder o seu efeito. Então é importante que a gente evite atividades intensas ao ar livre, né? Vai com a sua máscara, faz atividade leve, né? Mantenha o distanciamento, chega em casa, lava tudo, toma banho, tá tudo certo. Uma pergunta que veio aqui, Ju, que eu vi nos comentários, é a respeito da alimentação, né? Qual é o alimento que eu como antes ou depois? Isso não é da nossa área de competência, né? Então, a gente deixa aí para os nutricionistas uma próxima vez, né? Pode ser um próximo tema aí, sugestão de live para a comunidade, trazer os nutricionistas, né? Mas não é uma coisa que a gente vai abordar porque não é da nossa área, né? Seria imprudente da nossa parte a gente estar aí numa área que não é a nossa área de conhecimento. Então, os nutricionistas depois podem responder melhor. Né? A questão do exercício físico e da imunidade. Né? O exercício físico, como eu falei, ele previne doença, aumenta a nossa imunidade. Falei da questão, né, da imunidade mais baixa na intensidade. Né? Quando a gente faz exercício intenso, existe uma janela aberta imunológica, né? Chama janela aberta na literatura científica, quando a gente pratica atividade intensa, porque a gente libera uma série de hormônios, né, uma série de substâncias no nosso organismo, do nosso metabolismo normal, quando a gente faz esforço, mas que elas têm um efeito, né, de diminuir a nossa imunidade. Então, a gente precisa realmente evitar as atividades intensas, né? E aí, uma coisa que é importante colocar é que o exercício físico, apesar de ajudar na nossa imunidade, ele não impede a gente de contrair Covid, né? Deixar isso bem claro. Ah, eu faço atividade física, eu sou uma pessoa saudável, eu não vou ter Covid. Não é isso, né? Você tem uma imunidade mais alta, você tem um organismo mais preparado para lidar, de repente, se você ficar doente, seja de Covid ou de qualquer outra coisa. A sua reabilitação vai ser mais fácil e o exercício pode ajudar na sua reabilitação também, né? Mas você não está imune do Covid, né? Exercício não é vacina para Covid, mas ajuda na série de comorbidades que a Covid acaba, né, aumentando e ampliando o estrago aí, né?
Então, faça atividade física, mas não se considere imune ao coronavírus, né? Uhum, exatamente. A Ana falou assim, é verdade que quem costuma se exercitar mais recupera o condicionamento físico mais rápido. Acho que a gente já respondeu isso, né? Que realmente sim, quem já Sim. praticava recupera muito mais rápido. A avó falou que correr atrás de uma criança é uma ótima atividade física. Também, brincar com as crianças, né? Brincar correr atrás de gente fazendo bagunça em casa ajuda a sair do sedentarismo. Aí o Gil falou que trocou o elevador pelas escadas, isso mesmo. E aí é uma ótima, né, opção, né, para quem mora aí nos andares mais baixos, né? E se mora nos andares mais altos, parar o elevador antes e terminar o percurso na escada. É uma opção aí. E o pessoal que mora mais alto, né? Tem a Ana até, acho que mora no 21º andar, né? Uhum. O organismo não está adaptado, não vai subir os 21 logo da primeira vez, né? Por Por favor. favor. Porque subir escada é um esforço tremendo, né? A articulação do nosso joelho que o diga. Né? Então, precisa de um preparo, faz isso mesmo que a Ju falou. Desce alguns andares antes e sobe, e aos pouquinhos você vai aumentando o número de andares aí. Não sobe todos de escada de uma vez, não. Uhum. É isso. Não sei se você viu mais alguma pergunta. Eu vou dar os recados aqui, porque já está acabando. Já É, vai. E eu vou dando recado, você vai dar uma olhada aí se tiver mais alguma dúvida, vocês podem ir perguntando, que a gente responde depois. Bom, nós participamos da comunidade Caminho dos Discípulos, e para quem não sabe, a comunidade tem um ministério que chama Caminhando Junto, que é através de telefonemas, né? Então, a gente tem tradução longe, e uma maneira de estar perto é através do telefone, a gente tem muito usado o meio de comunicação. E nós temos aí, né, um ministério que está ali para escutar, para oferecer uma oração, uma partilha, um aconselhamento. E aí tem um número, que é o 31990885. E ele está disponível de segunda a sexta, das 8 às 22 horas. E também tem um canal do YouTube, né? Para quem não conseguiu ver. Então, se você sabe de alguém que precisa ouvir essas informações, fala para eles assistir depois lá no YouTube, que vai estar disponível lá no YouTube, que é youtube.com/caminho do discípulo. E aí vai estar lá, né? Para quem precisar. E para vocês também, se vocês quiserem escutar de novo, ver as dicas novamente, aí vai estar disponível lá. E qualquer outra dúvida a mais que vocês tiverem, né? Podem entrar em contato com a gente, né? Vamos tentar deixar lá no Instagram mesmo nosso contato ali, né? O nosso perfil. E aí vocês podem perguntar qualquer outra dúvida que tiver, qualquer orientação que vocês precisarem aí. Ju, foi um prazer dividir esse espaço, esse tempo com você. Foi muito bom aí a nossa conversa, a nossa partilha, gostei bastante. Agradeço a vocês que estiveram aí, que acompanharam a gente esse tempo todo. Né? Quem vai acompanhar depois também, a gente agradece por prestigiar aí a nossa conversa. E é isso aí, galera. Vamos se manter ativo, vamos procurar fazer alguma atividade, sair do sedentarismo e ter uma vida mais saudável e ativa. Exatamente. Foi um grande prazer estar aqui, poder contribuir um pouquinho, né? Esse profissional top. Rafael, Obrigado, você também. bastante informação, várias dicas que são muito importantes e várias explicações assim, que vai ajudar todo mundo a sair, né, da zona de conforto. É isso. É isso aí. Gente, até mais. Um abraço. Fiquem com Deus. Tudo de bom.